Foca na UERJ 2018, QGenianos, começando a aula de História com Márcio Branco, tudo bem? A gente vai fazer 6 questões. Eu vou pegar das questões que mais caem a uma questão que é muito importante para o ano de 2018. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ter uma questão de Guerra Fria. Olha só, as 6 questões estão na ordem de prioridade, hein? Primeira questão, Guerra Fria. Cai muito na UERJ. Fiz um levantamento pessoalmente, posso te garantir isso. Depois, uma segunda questão sobre fascismos e Segunda Guerra. A terceira questão é sobre Primeira República. A quarta questão é sobre ditadura militar brasileira. E cuidado, tá? Eu vou falar sobre ditadura militar, mas quando eu fiz o levantamento, o que eu percebi? Que o golpe de 64 e a ditadura militar, eles formam na UERJ um bloco de questões. Então, quem puder dar uma revisada no caderno aí, faça esse favor para você mesmo, tá? Então, eu vou repetir a ordem. Primeiro, Guerra Fria. Depois, Segunda Guerra, fascismos e Segunda Guerra. Terceira questão, Primeira República, que muita gente pode ter estudado como República Oligárquica, ou República Velha, que é um termo completamente fora de questão. Quarta questão é ditadura militar. Quinta questão, Segundo Reinado. E a sexta questão bônus eu trouxe para vocês por causa de que a gente está em 2018 e eu estou trazendo uma questão de maio de 68. Eu trouxe até uma questão que é do Enem, não é da UERJ, mas eu fiz questão de deixar a origem dela para que vocês percebam que ela é um pouco diferente da questão da UERJ. Mas por que eu estou trazendo ela para vocês? Porque o tema para a UERJ esse ano é muito importante. Por isso que eu coloquei uma questão de 2018, beleza? Qual é o nosso acordo? Quando eu mostrar a questão para você, você vai apertar o pause. Você vai apertar o pause e vai ler a questão. Vai ler a questão da seguinte ordem. Preste atenção, por favor. Você não vai ler o texto e vai ler a questão. O que acontece quando você lê o texto e lê a questão? Você lê o texto, aí você fala, poxa, entendi. Aí você lê a questão, e quase sempre o que você é obrigado a fazer? Você tem que voltar ao texto para tirar do texto o que a questão pede, não é verdade? Então, o que você vai fazer, galera? Você vai fazer o seguinte, você vai pular o texto, vai ler a questão, e lendo a questão, você vai ao texto com a tua caneta mágica. E aí, o que você vai fazer no texto? Você vai sublinhar no texto o que o texto serve para a resposta. O que eu aprendi lá na 5ª série na Escola Municipal Manuel Bonfim com a dona Hilda, professora de português? Que o texto só fala quando ele é perguntado. O texto não fala sozinho. E quem é que faz o texto falar é o leitor. Por isso que eu peço para você pular o texto, pular a charge, pular a imagem. Primeiro leia sempre a questão, porque na hora que você leu a questão, você consegue saber o que você precisa tirar do texto. E aí o texto é muito mais útil para você. Fechado? Beleza. Então vamos lá, a primeira questão. Não esquece, eu quero que você dê pause, leia a questão e volte, tá bom? Vamos lá, primeira questão. De acordo com a reportagem, o fim da União Soviética trouxe as seguintes mudanças significativas para alguns dos seus ex-cidadãos. O que eu quero que você tenha anotado? Isso aqui, ó. Eu nascido em Sochi, tinha terminado o ensino médio no Cazaquistão. De repente, meus amigos, minha juventude ficaram para trás em outros países. E outra parte aqui é isso aqui, ó. Recuperei a religião dos meus antepassados, como outros milhões de ortodoxos. Essas duas partes do texto são fundamentais. Por quê? Porque, vamos lá, olha para mim aqui. Primeiro vamos fazer uma revisão sobre a desconstrução da União Soviética, o que pode cair sobre isso, o que pode cair de Guerra Fria, para depois a gente matar a questão. Mas o importante é, você não pode esquecer, a prova da UERJ é uma prova pequena, são só 60 questões. Ela é diferente da prova do Enem. Então o teu poder de concentração vai ficar alto. Então você precisa ler o texto corretamente, tá? Se você não marcou as partes que eu marquei no texto, você tem que perguntar o porquê. Porque o que eu fiz? Eu li a questão, eu li as opções e só depois eu fui ao texto.
Repara o seguinte, se você foi ao texto antes de ler as questões, antes de ler as opções, você pode ter achado outras coisas importantes no texto. Essas coisas que você achou importantes podem até ser importantes, bobão. Só que você tem que lembrar o seguinte, as coisas são importantes na prova para a prova. Não são importantes porque você acha legal, não são importantes porque são relevantes. Para pensar o seguinte, se um tema muito relevante para você, muito relevante para a humanidade, não cair na prova, no domingo ele será relevante? Não, correto? Então, beleza. Então, vamos pensar Guerra Fria, o que caiu nos últimos anos da UERJ. Revisão rápida. Caiu corrida armamentista. Tá? O que você não pode esquecer? Há o bloco da União Soviética e ao bloco dos Estados Unidos, né? OTAN versus Pacto de Varsóvia. Ambos os blocos fazem corrida nuclear armamentista, correto? E essa corrida armamentista marca a Guerra Fria. 2. Segunda corrida que marca a Guerra Fria, a corrida espacial. A corrida espacial, ela tinha a União Soviética como dianteira. A União Soviética estava na frente dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos fizeram uma jogada de mestre. O que eles fizeram? Eles puseram um objetivo midiático, que foi a chegada do homem à Lua. Então a tecnologia soviética na corrida espacial era maior do que a tecnologia estadunidense. A União Soviética tinha obtido maiores ganhos do que os Estados Unidos. Só que quando a NASA colocou o homem na Lua, os Estados Unidos se sobrepuseram à União Soviética. Aquilo ali é um outro marco da Guerra Fria. Esse ano é ano de Copa do Mundo. Aí o esporte também foi usado na Guerra Fria. O esporte foi usado na Guerra Fria para mostrar a força daqueles blocos. Então era muito comum, gente, era muito comum haver doping. E o que é triste, era muito comum haver boicote. Ou seja, quando os jogos ocorriam na casa da União Soviética, os Estados Unidos não iam. Quando ocorria nos Estados Unidos, a União Soviética não ia. Então, o esporte também foi usado como meio de propaganda na Guerra Fria. Beleza? O quarto ponto muito importante de Guerra Fria é a invasão da Baía dos Porcos, que aconteceu em Cuba. Preste atenção. Cuba fica a 147 quilômetros dos Estados Unidos. Cuba fica colada na Flórida. Como Cuba está muito próximo da Flórida, o que a União Soviética fez quando o Fidel Castro ascendeu ao poder? A União Soviética injetou dinheiro em Cuba, fez crédito subsidiado em Cuba, fez comércio subsidiado em Cuba e deu a Fidel Castro condições de melhorar os níveis sociais em Cuba. Isso ameaçava demais a hegemonia estadunidense na América Latina. E o que o governo estadunidense pensou? Vou invadir a Baía dos Porcos para derrubar o Fidel Castro. E a invasão da Baía dos Porcos, ela foi uma derrota estadunidense em 62. E a invasão da Baía dos Porcos é um assunto importante para você ter em mente. O que foi? Vou repetir. Foi a invasão que os Estados Unidos patrocinaram através da CIA a Cuba na tentativa de depor Fidel Castro. Por que os Estados Unidos não conseguiram depor Fidel Castro? Porque o povo cubano, vírgula, que estava sendo beneficiado socialmente pelo regime, vírgula, lutou ao lado do Fidel Castro. Beleza? Beleza. Então, revisando, vou falar devagar. O que pode cair de Guerra Fria? Corrida armamentista, corrida espacial, uso do esporte, até aí está todo mundo indo? Crise da invasão da Baía dos Porcos. Pegou os 4? Agora eu vou falar o quinto e último. Também em Cuba. Houve a crise dos mísseis em Cuba. O que é a crise dos mísseis? Vou falar devagar, porque a maioria de vocês só conhecem uma parte da história. E eu vou falar as duas. Vou começar pela parte que eu acho que você não lembra. Os Estados Unidos puseram inúmeros mísseis na Turquia, apontando para a União Soviética. Quando a União Soviética descobriu os mísseis estadunidenses na Turquia para bombardear Moscou, o que a União Soviética fez? Encheu Cuba de mísseis para atacar os Estados Unidos. Um avião espião estadunidense descobriu os mísseis soviéticos em Cuba.
os Estados Unidos entraram em pânico e falaram que iriam invadir a ilha do Fidel Castro. Quando, na iminência do ataque à ilha, a União Soviética disse o seguinte: caso vocês invadam Cuba, eu vou contra-atacar na Europa. Aí o mundo entrou em pânico, porque a gente nunca tinha chegado tão perto da Terceira Guerra Mundial, que seria uma guerra atômica. Só que o que aconteceu? A França intermediou um acordo, a França foi a turma do deixa disso, a França criou, isso é verdade, tá? É verdade. A França criou o tal mitológico telefone vermelho e colocou em contato a liderança soviética com a liderança estadunidense. Como ambos perderiam a guerra, concorda que ambos perderiam a guerra? A força militar de ambos não iria colocar o mundo em xeque? A chance da humanidade morrer não era alta? Então, como ambos perderiam a guerra, ambos negociaram e desmontaram os mísseis respectivos. Ou seja, os Estados Unidos retiraram seus mísseis da Turquia, a União Soviética retirou seus mísseis de Cuba e não houve a Terceira Guerra Mundial. Então eu te dei 5 pontos que podem cair de Guerra Fria, que é o assunto recorrente mais forte das últimas provas da UERJ. Esse levantamento foi feito de 2012 a 2017. Tá? Então quais são os 5 pontos que podem cair de Guerra Fria, que é um assunto recorrente? Invasão da Baía dos Porcos e crise dos mísseis em Cuba. Corrida armamentista, corrida espacial e uso do esporte na Guerra Fria. Matamos os 5? Ótimo. Então vamos voltar para a questão? Vamos lá. De acordo com a reportagem, o fim da União Soviética trouxe as seguintes mudanças significativas para alguns dos seus cidadãos. O que eu acabei de marcar para você? De acordo com a reportagem, não foi? Então, cuidado. Não é o que você sabe, é o que a questão pede. De acordo com o texto, entendeu? De acordo com a reportagem. Então, cuidado, cuidado. Se atenha ao que a questão pede. Olha o que eu vou escrever aqui, ó. Ó. Não é o que eu sei. É o que a questão pede. Porque reparem bem, galera. Letra A recuperação da liberdade sindical é verdade e a perda da ideologia comunista é verdade. Só que elas não respondem à questão. O que responde à questão é fragmentação do território nacional e redimensionamento da identidade cultural. A resposta é letra D. Tá limpo? Reparem, a poderia ser a resposta caso o texto fosse outro. Fechamos? Vamos para a segunda questão? A segunda questão é o segundo assunto que mais cai. É o quê? É Segunda Guerra ou fascismos. Beleza? Dá pause, lê a questão e aí depois você volta para mim. Já leu a questão? Beleza, volta. O que faz a questão 2? Ela trata de um filme que é fantástico. A Fita Branca. Tem 2 filmes que você talvez não tenha visto. Um é esse, A Fita Branca, e o outro é O Ovo da Serpente. O Ovo da Serpente você consegue achar na internet. Não deixem de ver, não. Não deixem de ver, não, porque você está vivendo. Você é um jovem do século XXI. Então você está muito, muito, muito ligado à realidade do entre guerras, à realidade do ódio. Eu aproveito para fazer um anúncio, ainda que hoje a gente não possa demorar muito, porque a aula só tem 50 minutos, eu quero te falar uma coisa muito grave. As universidades de elite do Rio de Janeiro, vou dar nome, PUC, a Universidade de Elite de São Paulo, a Mackenzie, a Universidade de Elite de Recife, e outras universidades pelo Brasil, elas vêm vivendo um movimento dentro do seu alunado, do corpo discente, de repúdio aos pobres, de aversão aos pobres, de aversão aos negros. Então a gente está num momento onde as minorias estão sendo atacadas, que nos faz muito remeter ao entre guerras.
né? E aí vem a pergunta que eu já estou começando a fazer você pensar. No Entre Guerras, o que marcou? O que marcou politicamente a Europa? O que marcou politicamente o Ocidente? O que marcou politicamente o Japão? O crescimento de regimes ditatoriais. Esses regimes ditatoriais eram de direita ou de esquerda? Eles eram de direita. Eles eram de ideologia fascista. E a ideologia fascista ele tem alguns pontos fundamentais. Eu vou falar devagar. O primeiro ponto fundamental da teoria fascista é o nacionalismo xenofóbico. Eu tenho aversão ao estrangeiro. Agora, cuidado, preste atenção que eu vou fazer uma observação difícil. No século XXI, o fascista pode ter aversão endógena, dentro do corpo. Por exemplo, o Brasil é um país muito grande, correto? E aí, o que acontece? Em São Paulo, há um movimento neofascista que tem aversão a nordestino. Eles consideram o nordestino o outro. Lembra que a Alemanha tinha o antissemitismo, a perseguição ao judeu? Os judeus não estavam na Alemanha há séculos, então os judeus não tinham nascido na Alemanha. O fato de você nascer num país não exclui você do ato xenofóbico dos fascistas. O fascista tem xenofobia ao outro. Quem é o outro? O outro é o não nós. O outro é uma minoria sociológica, ou seja, é um grupo politicamente fraco que vai sofrer ataques da maioria. Beleza até aí? Então, o que ocorre? Vou dar exemplo de São Paulo, ocorre em São Paulo ataque a nordestino. Ocorre em Recife ataque a homossexual. Ocorre no Maranhão ataque a religiões de origem africana. Ocorre no Rio de Janeiro o ataque à Constituição brasileira. Tem um grupo no Rio de Janeiro que prega Bíblia sim, Constituição não. Isso é um ato de intolerância religiosa que é um pressuposto para a xenofobia. A xenofobia do fascismo entre guerras era uma aversão ao outro. Quase sempre falam para você que é uma aversão ao estrangeiro. Cuidado, é uma aversão ao estrangeiro porque você transforma o outro em um corpo exterior a você. Mas o estrangeiro, muitas vezes, vou dar o exemplo do judeu na Alemanha, muitas vezes o estrangeiro nasceu aonde? No teu próprio país. Beleza até aí? Tá. Então, como é que são os pilares do fascismo? Primeiro, o nacionalismo xenofóbico. O segundo, o militarismo. Os fascistas são muito militaristas porque o fascismo cresceu pós-Primeira Guerra, lembra? E ele cresceu do revanchismo contra a Inglaterra e contra a França. Do revanchismo contra o Tratado de... Exato. O Tratado de Versalhes. Então, e aí eu sou muito militarista. Então, vamos lá de novo. Eu sou xenofóbico, eu sou militarista, eu sou unipartidário. Então, cuidado, os fascistas querem sempre um regime unipartidário. E preste atenção nesse, que é a cara da UERJ. Os fascistas foram os inauguradores da política moderna no que tange a marketing. O Mussolini, com os seus gestos teatrais, o Hitler, com o uso do rádio, eles foram os primeiros grandes líderes políticos a usar os meios de comunicação para ganhar capilaridade. Tá? Então, isso são 4 pilares do fascismo que podem aparecer na prova da UERJ. Beleza? Vamos voltar à questão? Vamos lá. A Primeira Guerra Mundial, 14 a 18, provocou transformação na vida de crianças e jovens europeus. Uma dessas transformações é apresentada no filme A Fita Branca e está associado ao que o diretor denominou raízes do mal. O que são as raízes do mal? É a expansão do ódio. E a expansão do ódio, o que é? É a expansão dos fascismos. Entendeu a parada? É a expansão dos fascismos. Então, o que acontece? Olha para mim aqui, por favor. Olha para mim, preste atenção, vou falar devagar. Vou falar devagar. Tá aí. Como 99% dos que vão me ouvir são do Rio de Janeiro, vou falar do Rio de Janeiro. Eu não gosto de funk.
Eu não tenho idade, não gosto de funk. Eu não gosto de funk. O fato de eu não gostar de funk significa que eu nego a validade da cultura popular. Eu não gostar de funk significa que eu nego qualquer coisa que advenha da base da pirâmide social? Não, eu não gosto de funk porque eu não gosto de funk. Isso não é um ato xenofóbico e não é um ato discriminatório. Eu tenho direito, eu tenho livre-arbítrio e eu não gosto de funk, beleza? Beleza. Agora, ouve o discurso, olha a diferença. Funk é coisa de preto. Funk é coisa de favelado. Logo, funk é pobre. Notou a diferença do discurso xenofóbico? Eu não gostar como algo privado é uma coisa. Eu desmerecer o conjunto da obra pela origem social, pela origem étnica, isso é um discurso xenofóbico. E o que está acontecendo na Europa do entreguerras? O que está acontecendo no Brasil na época do Vargas? O que está acontecendo no Brasil do século XXI? Um discurso de desmerecimento da diferença, do desmerecimento da minoria. Por isso que esse assunto é importante. Ele não só vem caindo muito na UERJ, como ele tem que cair em 2018, porque ele está na pauta do pensamento de todo mundo. O que vai acontecer? Podem me cobrar. Podem me cobrar. Eu estou aqui no QG direto. Podem me cobrar. Sabe o que vai acontecer na Rússia? Os racistas russos, que são enormes, numerosos, eles vão criar problema na guerra. Caso o Putin não tome uma medida profilática e os prenda antes. Lembra quando você aprendeu na 7ª série que caucasiano é branco? Caucasiano vem de Cáucaso. O Cáucaso é uma região da Europa onde a Rússia tem um percentual absurdamente grande. E aí o que acontece? O discurso racial na Rússia é muito grande, é muito grande. E os hooligans russos, eu não tenho dúvida, eles vão atacar as raças inferiores, porque é inerente ao movimento fascista. Volto a te falar, dê uma olhada na universidade de elite que você tem na tua cidade, olha para ela e você vai descobrir dentro dela, da universidade, você vai descobrir dentro dela um movimento de desmerecimento do outro. Então a gente está nesse momento perigoso da história, beleza? E aí o que o cara está falando aqui, a banca? Ele está falando o seguinte, quais são as raízes do mal? As raízes do mal é a proliferação do discurso de ódio, que é um discurso inerente à xenofobia, beleza? Então vamos lá, vamos matar a questão? Nas décadas de 1920 e 1930, os efeitos dessas raízes do mal se manifestaram no seguinte processo histórico. Expansão do comunismo? Não. Difusão do etnocentrismo? Poderia até ser, tá? Não. Ascensão do totalitarismo? Preste atenção aqui que eu gosto de dificultar a aula. Não é etnocentrismo, porque é nacional. Etnocentrismo é mais de etnia como geral, um europeu. Isso não acontece nesse século. Aonde vai ter o etnocentrismo? Em 1500 e século XVI, quando o europeu vem para a América e desmerece os nativos, os indígenas. Tá? O etnocentrismo vale mais para os séculos XVI, XVII, vale até para o século XVIII no tratamento do africano, mas a xenofobia, ela marca mais a ascensão do totalitarismo fascista. Beleza? Agora a gente vai para a terceira questão, e aí de novo eu te peço, leia, dê pause, leia a questão, e aí volta para mim. O terceiro ponto que mais cai na UERJ é a Primeira República. Primeira República foi o que eu mais estudei na vida. Né? Eu fiz 2 pós-graduações e parei o doutorado no último quarto dele, e eu sempre estudei República, Primeira República. Então é um assunto que eu gosto demais, e eu vejo o quanto que a banca da UERJ dá importância a ele. O que a banca da UERJ pode cobrar de Primeira República? Pode cobrar, e ela já cobrou várias vezes nesses últimos anos, o surto industrial que adveio da Primeira Guerra. É fácil, então não vou falar devagar. Durante a Primeira Guerra, a produção industrial europeia diminui, posto que a guerra está
usando as indústrias para produzir para os exércitos, para a marinha. Vou falar de novo. Por que a produção europeia cai na Primeira Guerra? Primeiro raciocínio ridículo é porque bombas destroem as indústrias. Fechou? Ótimo. Mas também tem um outro motivo. As indústrias que não foram destruídas por bombas, elas vão produzir para o consumidor ou para as Forças Armadas? Exato. Vai ter um desvio de função. As indústrias, durante as guerras, fazem desvio de função. Por exemplo, eu deixo de produzir panela para produzir armas. Eu deixo de produzir sapato para produzir coturno. Coturno é bota de soldado. Então, o que acontece? Vai haver um desabastecimento europeu. Fechou até aí? Esse desabastecimento europeu vai fazer com que a Europa exporte menos secundários. O Brasil, historicamente, desde 1500 e nascimento do Brasil, o Brasil exporta o quê? Primários e importa o quê? Secundários. O Brasil importava historicamente de quem? Da Europa. Como a Europa na Primeira Guerra está sucumbindo, como a Europa na Primeira Guerra está decaindo, falta ou sobra produto secundário no Brasil? Exato. Falta. Aí quando a Patricinha foi patriciar no shopping, inventei agora, e ela foi comprar uma bolsa italiana, o que ela descobriu? Que não tinha bolsa italiana. Ela ficou triste, falou, então eu vou comprar um perfume francês. E aí, quando ela foi comprar o perfume francês, o que ela descobriu? Que não tinha perfume francês. E aí a Patricinha ficou desesperada. Só que quem começou a rir? O cafeicultor. O cafeicultor, rico pra caramba, pensou, poxa, se o Brasil está desabastecido, olha o português, desabastecido, é porque ele não foi abastecido. Se ele não foi abastecido, ele não tem produtos. Se ele não tem produtos, o que eu, cafeicultor muito rico, vou fazer? Vou pegar parte do capital que eu tenho e vou criar, preste atenção no termo, indústria de substituição de importações. Indústria de substituição de importações, importações essas que vêm ou que não vêm? Que não vêm. Se você vai criar indústria de substituição de importação, vai ser fácil ou difícil você vender no mercado interno? Fácil. Então o nível tecnológico da indústria, nesse período, é alto ou baixo? Baixo. Se o nível tecnológico é baixo, eu produzo primários ou secundários? Secundários, porque eu sou indústria. Mas eu produzo secundários duráveis ou não duráveis? Se meu nível tecnológico é baixo, pensa, eu produzo produtos duráveis ou não duráveis? Exato, não duráveis. Com qual mão de obra básica? Com a mão de obra imigrante. Por que eu trabalho com mão de obra imigrante? Por dois motivos. Preste atenção, cuidado, hein? Eu trabalho com mão de obra imigrante porque ela tem mais experiência nas fábricas, posto que elas vieram da Europa. Correto? E o segundo, em 1900 e início do século XX, o discurso racista é muito forte, correto? Se o discurso racista é muito forte, qual é a melhor mão de obra? A brasileira ou a europeia? Dentro do discurso racista? A europeia. Então eu uso mão de obra imigrante por causa da experiência e por causa do discurso racista. Então, um primeiro assunto muito importante que pode cair nessa UERJ é o surto industrial que vai existir durante a Primeira Guerra, quando o capital do café vai produzir indústrias de substituição de importação para produtos que não vêm mais da Europa. A mão de obra básica usada vai ser a mão de obra imigrante, o que vai resultar no florescimento, na fortificação de inúmeros sindicatos anarquistas que vão lutar contra os coronéis. Ora bolas, o Brasil dos coronéis permite que o trabalhador reivindique melhores condições de trabalho? Claro que não. Então como é que esses sindicatos anarquistas serão tratados? Porrada, vírgula, muita porrada. Se tem muita porrada, esses trabalhadores ganham mal. Se tem muita porrada, eles trabalham muito. Se tem muita porrada, presta atenção, o número de acidentes de trabalho é enorme. O número de mão de obra infantil é enorme. A proteção ao trabalho feminino é nenhuma. Fecharam? Ótimo. Outra coisa que pode cair de Primeira República, é a revolta da vacina.
O que foi a revolta da vacina? Vou falar devagar, tá? Oswaldo Cruz foi o primeiro sanitarista da América Latina. Repara bem que esse detalhe é fundamental. Se o Oswaldo Cruz é o primeiro sanitarista da América Latina, políticas sanitárias são novidade, não são? Se elas são novas, elas têm legitimidade social? Obrigado, não tem. Se elas não têm legitimidade social, a priori você quer tomar uma vacina que você não conhece, não sabe por quê? Exato, não quer. Para piorar a situação, o governo das repúblicas oligárquicas é um governo vinculado ao topo ou à base da pirâmide social. É vinculado ao topo, é o governo dos coronéis, certo? Historicamente, pobre, carioca, pobre, fluminense, as elites brasileiras te tratam bem ou mal? Exato, muito mal. Então você quer tomar uma vacina que você não conhece, vírgula, sem legitimidade científica porque ela é nova, vírgula, oriunda de um governo que você não acredita? Não. Então o governo tentou impor a vacina antivariólica. Essa imposição foi feita e gerou uma reação popular. Uma guerra civil ocorreu no Rio de Janeiro e o governo interveio colocando o Exército e a Marinha na rua. Foi com a intervenção do Exército e da Marinha que o governo do Rodrigues Alves conseguiu impor a vacinação antivariólica às classes populares. Tá? Numa questão mais difícil, bem mais difícil, tomara que caia porque você vai acertar, tem um detalhe importante da revolta da vacina. Sabe quem não queria a vacinação obrigatória? A elite intelectual liberal. Explicar-me-ei. A elite intelectual liberal, como eu estou no período do ápice do liberalismo, ela é contra ou a favor da intervenção do Estado no espaço privado da tua casa? Exato, contra. Então, os liberais vinculados à ideologia estadunidense foram contra a revolta da vacina, por motivo completamente diferente dos populares. Os populares foram contra a revolta da vacina porque o governo que está querendo dar essa vacina não é confiável. Eu estou indo contra a vacina porque não houve uma campanha de esclarecimento público sobre ela. Eu sou contra a vacina porque ela é nova e eu não confio nela. Ela não tem legitimidade. Os liberais não. Os liberais foram contra a vacina por ideologia liberal mesmo. O Estado não tem que intervir na vida do cidadão. E aí uma minoria ínfima de intelectuais liberais lutou ao lado da massa dos populares, tá? Segundo assunto importante. E o terceiro assunto, o que mais cai de república oligárquica é o quê? A reforma urbana do Pereira Passos. Galera, a reforma urbana do Pereira Passos, ela foi inspirada num barão Haussmann, tá? Esse barão Haussmann, ele reconstruiu Paris. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Aqui é o Arco do Triunfo, em Paris. Paris é assim, ó. E assim sucessivamente. E aqui tem os bulevares. 1 bulevar, 2 bulevares, 3 bulevares, 4 bulevares. Então, o que acontece? Paris é uma cidade projetada. Aonde eu quero chegar? Eu parto do centro, que é o Arco do Triunfo, e eu crio círculos concêntricos. E esses bulevares aqui, os bulevares, te levam de muito longe ao centro de Paris. Qual é o objetivo de uma cidade planejada? O objetivo de uma cidade planejada é facilitar a circulação das pessoas. Quanto mais circulação houver, mais a economia cresce. Quanto mais circulação houver, mais a polícia anda. É uma preocupação burguesa, notaram? É para organizar a produção e a circulação de mercadorias e para organizar e facilitar a circulação do poder. Quando o Rio de Janeiro, uma cidade colonial, com ruas de 3 metros, começou a crescer muito, o que o Rodrigues Alves pensou? Eu preciso trazer um engenheiro moderno para o Brasil, um engenheiro chamado Pereira Passos. Esse Pereira Passos vai ser nomeado prefeito da capital, que é o Rio de Janeiro. E o que ele vai fazer? Ele vai ampliar as ruas do perímetro central da cidade.
Ele vai alargar essas ruas do perímetro central da cidade. Ele vai criar na cidade, no centro da cidade, uma pequena Paris. Essa pequena Paris começava no que hoje é o Colégio São Bento, ali no início da Avenida Rio Branco, que na época se chamava Avenida Central, e essa pequena Paris ia até a Cinelândia. Ouça-me, Cinelândia, cidade do cinema. Em 1900 e início do século XX, o que é mais moderno no mundo? O cinema. Tá? E essas ruas do perímetro central foram alargadas. Se o número, preste atenção, se as ruas foram alargadas, o número de ruas diminuiu. Se as ruas foram alargadas, casas foram destruídas para serem reconstruídas. Correto ou não? Então, o que ele está fazendo naquele perímetro central da cidade? Ele está elitizando. É a primeira cidade partida que nasce no Brasil. Que sentido cidade partida? O centro do Rio de Janeiro, em 1902, começa a sofrer uma intervenção do Estado a fim de dar para a elite o centro da cidade do Rio de Janeiro. E isso tem um objetivo, sabe qual é? Vou te explicar fácil. Não está tendo na Europa a segunda Revolução Industrial? Não está tendo nos Estados Unidos a segunda Revolução Industrial? Então o mundo não está crescendo muito? Se o mundo está crescendo muito, o que o grande capital pensa nos países centrais? Eu quero investir. Aí o Brasil pensa, o Rodrigues Alves pensa, vamos criar uma pequena Paris na capital do Brasil. Porque quando o europeu chegar ao Brasil, ele vai chegar no Porto Novo, que é o Porto da Praça Mauá, que é o maior da América Latina no período. Aí esse cara vai chegar no Porto da Praça Mauá e vai achar, porra, que lindo, certo? Aí ele vai entrar numa carruagem. E quando ele sair da Praça Mauá, ele vai entrar por onde? Pela Avenida Central, ou seja, a Avenida Rio Branco hoje, que era tudo nova. Aí ele vai ficar maravilhado, correto ou não? E ao final da Rio Branco, ou seja, da Avenida Central, estavam sendo construídas a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal, aquela série de cinemas. E aí o cara, o capitalista europeu, o capitalista estadunidense, ele olha para todas aquelas obras e a sensação dele era de que o Brasil estava melhorando ou piorando? Exato, melhorando. E se o Brasil está melhorando, o número de investidores no Brasil tende a crescer ou cair? Exato, crescer. Entendeu por que o Rodrigues Alves faz isso? Beleza, só tem um detalhe. Para ele fazer essa pequena Paris no centro da cidade do Rio de Janeiro, o que ele faz com os pobres? Pé na bunda. Os cortiços são destruídos, os ambulantes, que hoje são conhecidos como camelôs, são perseguidos, as crianças são jogadas na Escola 15 de Novembro, que é o que eu estudava. A Escola 15 de Novembro é o que hoje é a FUNABEM. E detalhe, você não era jogado lá porque você era criminoso, você era jogado lá porque você era um pobre que estava andando onde não podia, porque ali era a pequena Paris. Na pequena Paris não é lugar de ter o quê? Pobre. Não é lugar de ter roubo. Não é lugar de ter mendigo. Pô, Márcio, mas calma aí, cara. O cara fez isso tudo mesmo, bobão? De ter andado pelas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro durante essa intervenção militar? Quantos carros do Exército estão nas praias de Copacabana, de Ipanema, de Leblon? Quantos militares estão lá? Compara a presença ostensiva desses militares lá com a presença ostensiva desses militares em Belford Roxo, na Vila Kennedy. Eles estão na Vila Kennedy? Não. Eles policiam aonde? Aonde o crime não pode ocorrer. Cuidado com essa frase, tá? Porque essa frase é muito nojenta. Aonde o crime não pode ocorrer, deixa implícito que há lugares aonde o crime... Exato, é mais permissível. Então, hoje é a Zona Sul. Hoje são as praias. Hoje o Rio de Janeiro para o turista é de Copacabana ao Leblon. Barra da Tijuca também, mais ou menos. Naquela época... 1900 início do século XX, não. Era o perímetro central, aonde o crime era inviável. Então a presença do Estado era muito grande. Foi nessa época, portanto, que vai haver a favelização dos morros que circundam a cidade. Por quê? Porque o número de casas diminuiu, o aluguel das casas aumentou, os cortiços foram praticamente dizimados,
o número de moradia para pobres diminuiu muito, certo? O que o pobre teria que fazer? Morar fora do perímetro central. Só que em 1902, eles tinham uma rede de transporte eficaz que me levaria de Inhaúma para o centro da cidade? Não. Eu poderia morar na Ilha do Governador? Não, porque eu não ia conseguir trabalhar no centro. Eu poderia morar lá na freguesia em Jacarepaguá? Não, porque eu não chegaria no centro. Eu poderia morar na Baixada Fluminense? Não, porque eu não chegaria no centro. Eu poderia morar em Del Castilho? Não, porque eu não chegaria no centro. Então o que acontece? Eu fui obrigado a ficar perto da cidade, só que sem moradia. O que vai acontecer? A favelização do perímetro central. Beleza? Vamos para a questão? Vamos. 3. A capital da República não pode continuar a ser apontada como sede de vida difícil, quando tem fartos elementos para constituir o mais notável centro de atração de braços, de atividade e de capitais nesta parte do mundo. Rodrigues Alves, presidente da República. No início do século XX, enquanto a charge ironizava um dos graves problemas que afetava a população do Rio de Janeiro, o pronunciamento do então presidente Rodrigues Alves enfatizava a preocupação com o que poderia comprometer. Vou até apagar aqui para te facilitar, tá? Vou ler de novo. No início do século XX, enquanto a charge ironizava um dos graves problemas que afetava a população da cidade do Rio de Janeiro, o pronunciamento do então presidente enfatizava a preocupação com o que poderia comprometer o desenvolvimento na capital. Naquele contexto, uma ação governamental para promover tal desenvolvimento e um resultado obtido foram, respectivamente, preste atenção no que você precisa fazer. Toda vez que houver uma questão fragmentada em 2 itens, o que você vai fazer? Você vai fragmentar também. Esse é o ponto A, esse é o ponto B. E aí você vai dividir aqui, ó, A e B. Primeiro você só vai ler a A, depois você vai ler a B. Então vamos lá. No início do século XX, a charge ironizava um dos graves problemas que afetava a população da cidade do Rio de Janeiro. O pronunciamento do então presidente Rodrigues Alves enfatizava a preocupação com o que poderia comprometer o desenvolvimento da capital. Naquele contexto, uma ação governamental para promover o desenvolvimento da capital foi: reforma urbana? Verdade. Combate à insalubridade? Verdade. Ampliação da rede hospitalar? Não. Expansão do saneamento básico? Quem dera. Não. Então sobraram A e B. Entendeu o que eu fiz? É assim que você tem que fazer. Agora vamos para a segunda parte. O resultado obtido foi qualificação da mão de obra? Claro que não, quem dera. Qual é a resposta? Letra B. Entendeu como é que você faz? Quando for fragmentado em 2, primeiro você lê o bloco A, depois você lê o bloco B. Isso facilita muito o grau de entendimento e vai fazer com que o número de erros diminua muito. Tá bom? Beleza. 4. Na 4 já é uma questão de ditadura. Uma questão de ditadura tem 3 pontos que podem cair. 3 pontos. Tá? Os atos institucionais 1, 2, 3 e 5. O ato institucional 1 institui a ditadura, cria a eleição indireta e coloca o Castelo Branco no poder. O Castelo Branco chega ao poder e já em 65 ele faz o AI-2. O AI-2 cria eleições indiretas para presidente da República. Preste atenção. Acaba com os partidos políticos e vai gerar o bipartidarismo, a Arena e o MDB. O AI-3, ele coloca a eleição indireta para governadores de estado e prefeitos de capital, vírgula, além de cidades de interesse nacional. Por exemplo, eu não quero decidir voto indireto para todos os prefeitos, que tem prefeito que não tem importância, mas em Volta Redonda tem a CSN. Então a ditadura queria controlar melhor a prefeitura de Volta Redonda, correto? Então em Volta Redonda, que é uma cidade de interesse nacional, o voto se torna indireto. Beleza? E o AI-5 é o que
aprofunda radicalmente o regime, cria a censura prévia, acaba com o federalismo, instituindo o centralismo político. O presidente passa a fechar o Congresso quando convier. O presidente pode caçar com 2 S's quem ele quiser. O presidente pode, presta atenção nesse, aposentar funcionários públicos quando convier. Tá? Por exemplo, existia no Supremo Tribunal Federal um cara chamado Vitor Nunes Leal. E esse ministro do Supremo era um crítico fervoroso da ditadura. O que vai acontecer? Ele vai ser aposentado compulsoriamente. Há dentro das Forças Armadas militares que eram contra a ditadura. Há dentro das Forças Armadas militares que não só eram contra a ditadura, como também eram nacionalistas e não queriam a submissão aos interesses econômicos dos Estados Unidos. E esses militares também foram aposentados compulsoriamente. Então o AI-5 é o aprofundar da repressão. Tanto é verdade que ele vai criar censura prévia. E a censura prévia pode cair, preste atenção nesse, tá? Na forma cultural, explicar-me-ei. Não está tendo censura prévia? Então tudo que vai ser publicado, lido, cantado antes não passa pelo censor? Então o que vai acontecer? As músicas de protesto, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Agora podem ser cantadas? Não podem mais. Por que não? Porque antes você cantava, entrava na porrada e era preso. Só que você cantava. Agora a censura é prévia. Então, quando que você vai conseguir cantar essa música? Nunca. Numa análise apressada, você pensa, então a música não se tornou mais uma música de protesto. Não, aí entra a genialidade do Chico Buarque. Vou dar o exemplo do Chico Buarque, porque a genialidade hiperbólica dele serve para esclarecer. O que o Chico Buarque faz? Ele faz, apesar de você, amanhã há de ser novo dia. Ainda pago para ver o jardim florescer, tal qual você não queria. O censor lê e fala, ele está apaixonado. Quando, na verdade, o apesar de você, amanhã há de ser um outro dia, apesar de você, general, almirante, brigadeiro, coronel, apesar de você, torturador, amanhã há de ser um novo dia. Ainda pago para ver o jardim florescer tal qual você não queria. E esse jardim florescer é a primavera dos povos, é a redemocratização, é a liberdade de imprensa, é o ataque à miséria. Então, o AI-5, ele refez a cultura brasileira na medida que ele impôs o uso de metáforas, o uso de figuras de linguagem mais rebuscadas para fugir à censura. Beleza? A questão que a gente vai tratar, não, a questão que a gente vai tratar, ela fala do seguinte, vamos ver? Vamos lá. A charge de 75 ironiza um momento de alteração na disputa partidária durante os governos militares. A organização partidária implantada por esses governos e a mudança nas disputas partidárias contextualizada na charge estão, respectivamente, de novo, olha como é que o UERJ sempre faz isso. Primeiro é a organização partidária e a outra é a mudança na disputa partidária. É apartidarismo? Vamos lá, só o A, hein? Como é que era a organização partidária? Era Arena, partido do governo, versus MDB, que é a oposição permitida, certo? Apartidarismo? Não. Unipartidarismo? Não. Pluripartidarismo? Não. Já sei a resposta. Só pela primeira eu já matei. Bipartidarismo. Fechou? Quinta. A quinta é clássica. A quinta é clássica, galera. Olha para as imagens, por favor. Considerando as imagens das telas e a informação do texto, as pinturas históricas para o governo do Segundo Reinado tinham a função essencial de olha para a imagem. Olha para a imagem. Olha o que você ia esquecer de fazer, bobão. De ler o nome do quadro. A fala do trono. Olha a pompa do Pedro. Olhou? Batalha Naval do Riachuelo, Guerra do Paraguai. A pintura histórica alcançou no século XIX importante lugar no projeto político do Segundo Reinado.
Esse gênero artístico mantinha intenso diálogo com a produção do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB. Por meio da pintura histórica, forjou-se um passado épico e monumental. Não esqueça de sublinhar o texto. Não bote sapato alto. No domingo eu quero que você sublinhe o texto. Eu exijo que você sublinhe o texto. Em que toda a população pudesse se sentir representada. Toda a população pudesse se sentir representada. Nos eventos gloriosos da história nacional. Beleza? Qual é o objetivo disso? Consolidar o poder militar? Difundir o pensamento liberal? Garantir a pluralidade política? Fortalecer a identidade nacional? Por meio da pintura histórica, forjou-se um passado épico e monumental em que toda... Vou botar que nem vocês fazem, com marca-texto. É só ler corretamente. É só ler corretamente. Por meio da pintura histórica, forjou-se um passado épico e monumental. Qual é a resposta? Márcio, contigo fazendo é fácil, né? Não, não é comigo fazendo, não. É lendo. É lendo. Para a gente terminar, a última questão bônus é de 68, tá? E aí o que acontece? Por que maio de 68 é importante? Maio de 68 é importante porque nas paredes da Sorbonne, que é a principal universidade francesa de ciências humanas, estava escrito assim: é proibido proibir. Na Sorbonne, os alunos impuseram a aula em círculo. Na aula em círculo, aonde está o professor? Dentro do círculo. Se o professor está dentro do círculo, a importância hierárquica dele aumenta ou diminui? Diminui. Enquanto isso, o movimento negro nos Estados Unidos estava dizendo o seguinte: se a gente é cidadão para morrer na guerra do Vietnã, por que a gente não tem direitos plenos no meu país? E aí vai nascer o movimento dos Panteras Negras, vai se fortalecer o movimento dos Panteras Negras, que queria o direito de policiar os bairros negros, porque a polícia dos brancos diz respeito aos negros. Vai nascer o discurso do doutor, pastor Martin Luther King, dizendo que ele queria um país de harmonia étnica. E vai nascer um outro discurso dentro do movimento negro, do Malcolm X, que vai propor dois países, os Estados Unidos dos brancos e os Estados Unidos dos negros. Tamanha era a luta do movimento negro que cresce a ideia, inclusive, de querer separar os Estados Unidos em dois países. Então, o movimento, em 68, na França, é um movimento estudantil pela plena liberdade. Inclusive, os estudantes franceses lutavam contra o imperialismo francês na África. Os estudantes franceses foram favoráveis à descolonização francesa na África. Beleza? 1. 2. O movimento negro nos Estados Unidos. 3. O movimento hippie também nos Estados Unidos. Faça amor, não faça guerra. Paz e amor. Esse movimento hippie é muito mais branco do que multiétnico. Por quê? Porque ele advém de uma classe média que já tem direitos básicos. Há negros no movimento hippie? Há. Mas há muito mais brancos no movimento negro do que negros no movimento hippie. Por quê? Porque os brancos com uma veia social mais forte aderiram à ideia do Martin Luther King da democracia étnica. Beleza? E há um terceiro vetor nesse 68 que é muito forte, que é o movimento feminista. A pílula anticoncepcional havia libertado a mulher da gravidez indesejada quando de uma vida sexual ativa, e as mulheres buscavam espaço na sociedade. Então, o maio de 68, o ano de 68, foi um ano extraordinariamente efervescente para a cultura ocidental. Fechou? E eu trouxe uma questão do Enem para vocês, por quê? Porque a UERJ não costuma perguntar sobre 68, mas nesse ano, que 68 vai 50 anos, concorda? Então vamos ler? Vamos lá.
Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra, movimentos como o Maio de 68 ou a campanha contra a Guerra do Vietnã culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans, tais como "Quando penso em revolução, quero fazer amor", se tornaram símbolos da agitação cultural nos anos 60, cuja inovação relacionava-se, presta atenção, bobão, "Quando penso em revolução, quero fazer amor". A inovação que isso traz qual é? A contestação da crise econômica europeia que fora provocada pela manutenção das guerras coloniais. Olha o que eu vou escrever. Não é a novidade. Desde pós-Segunda Guerra tem essa discussão. A organização partidária da juventude comunista, aí, porra, não tem nada a ver com juventude comunista. C. A unificação das noções de libertação social e libertação individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo. Como assim o significado político ao uso do corpo? Principalmente no movimento feminista, o corpo é meu. Se o corpo é meu, quando que eu inicio minha vida sexual? Quando eu quero. Se o corpo é meu, vida sexual e gravidez tem necessariamente relação? Só se eu quiser. Então essa luta do movimento feminista foi a grande novidade da época. Beleza? Fizemos as questões, trouxe para você os principais pontos. Fica tranquilo no domingo e não esqueça, não só em história, em todas as provas, pule o texto, pule a charge, leia a questão. Leu a questão? Sublinha no texto o que vai te ajudar e vai com certeza. Boa prova para você, um beijo e até a próxima.